Ela estava ali, limpando mesas como todo dia, sem imaginar que aquele menino especial mudaria sua vida para sempre, e que o pai dele estava observando tudo. Lívia segurava o celular com as mãos tremendo. A mensagem era curta, mas doía como um soco no estômago. Pedido de empréstimo negado, renda insuficiente para garantia. Ela leu 3 vezes como se as palavras fossem mudar. Não mudaram. Ali estava ela, de novo, batendo na mesma parede de sempre. 28 anos, servindo mesas no Cantinho do Sabor há quase uma década, e o sonho de estudar gastronomia continuava sendo só isso, um sonho. Correu para o banheiro dos funcionários e trancou a porta. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e revoltadas. Ela olhou no espelho e viu a mesma garçonete de sempre, com o avental amarrotado e o cabelo preso num coque bagunçado. Não vou desistir, murmurou para o reflexo. Não vou. Lavou o rosto, respirou fundo e voltou para o salão. Tinha mesas para atender, contas para pagar, vida para tocar. Como sempre. O restaurante estava no movimento normal da tarde quando a porta se abriu devagar. Lívia estava limpando uma mesa quando ouviu o barulho diferente. Não eram passos comuns. Era um som ritmado, meio arrastado, como alguém que lutava para andar. Levantou os olhos e viu ele. Miguel tinha uns 10 anos. Cabelos castanhos desalinhados e uma prótese metálica na perna direita, que brilhava um pouco sob a luz amarelada do restaurante. Ele se apoiava numa muleta pequena e segurava um carrinho de brinquedo vermelho na outra mão. O carrinho estava claramente quebrado, com uma roda solta balançando para lá e para cá. O menino parou na entrada, meio perdido, como se não soubesse se devia entrar ou sair correndo. Os outros clientes pararam de conversar. Não de propósito, mas daquele jeito que as pessoas fazem quando veem algo que as deixa desconfortáveis. Uma senhora desviou o olhar rapidamente. Um homem de terno fingiu estar muito interessado no celular. Miguel sentiu. Criança sempre sente quando vira espetáculo. Seu rosto ficou vermelho e ele apertou o carrinho quebrado contra o peito. Lívia largou o pano de limpeza e foi até ele. Oi, querido. Você quer uma mesa? A voz dela saiu naturalmente doce, sem aquela pena forçada que todo mundo usa com quem é diferente. Miguel olhou para ela com desconfiança, como se esperasse que ela também fosse embora. Eu consigo sozinho, disse ele tentando soar durão. Mas a voz tremeu um pouquinho. Lívia sorriu. Claro que consegue. Mas que tal eu te mostrar a melhor mesa da casa? Ela apontou para um cantinho aconchegante perto da janela. Ali você pode ver a rua e ninguém fica olhando. Miguel hesitou, depois assentiu. Lívia o acompanhou devagar, respeitando o ritmo dele. Quando ele se sentou, ela percebeu como ele segurava o carrinho com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Esse carrinho é seu? Perguntou ela sentando na cadeira ao lado. Era do meu pai quando ele era pequeno, Miguel respondeu baixinho. Mas tá quebrado. A roda soltou e eu não sei consertar. Lívia pegou o brinquedo com delicadeza. Era um carrinho antigo, daqueles de metal meio amassado, mas ainda bonito. Sabe que eu acho que posso dar um jeito nisso? Espera aqui um minutinho. Ela foi para a cozinha e voltou com um pedaço de arame fino. Miguel a observou fascinado enquanto ela consertava a roda com movimentos precisos. Não era um conserto profissional, mas funcionaria. Quando terminou, colocou o carrinho no chão e o empurrou suavemente. Ele rolou perfeito. Pronto, disse ela entregando o brinquedo para Miguel. Os olhos dele brilharam de um jeito que fez o coração da Lívia apertar. Obrigado. Ele sussurrou. Depois, mais alto. Você é muito boa em consertar coisas. A gente aprende quando precisa, respondeu ela. Agora que tal comer alguma coisa? Você deve estar com fome. Miguel mexeu no bolso e tirou algumas moedas. Só tenho isso. Dá para um refrigerante? Lívia olhou as moedinhas na mão pequena e sentiu algo se mexer no peito. Você sabe que eu estava justamente com vontade de fazer um lanche especial? Umas batatas douradas, um sanduíche de queijo derretido. Mas não posso comer tudo sozinha. Que tal me ajudar? Miguel franziu a testa. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um sanduíche. Quem falou em pagar? Você me ajudaria comendo, ora. É trabalho duro provar comida, sabia? Ela piscou para ele. Só aceito ajuda de especialistas em carrinho. Pela primeira vez, Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Lívia foi para a cozinha e caprichou. Fritou batatas até ficarem douradas, fez um sanduíche de queijo com presunto, esquentou bem o pão. Quando voltou com o prato, Miguel arregalou os olhos. É tudo isso para mim? Para nós dois, corrigiu ela sentando de novo ao lado dele. Eu como as batatas, você come o sanduíche. Negócio fechado? Eles comeram juntos.
Miguel contando sobre a escola, sobre como os meninos às vezes zombavam da prótese, sobre como ele sonhava em jogar futebol igual aos outros. Lívia escutava cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Do outro lado da rua, escondido atrás de óculos escuros e um casaco discreto, Daniel observava tudo. Ele tinha vindo acompanhar Miguel de longe, como sempre fazia quando o filho saía sozinho. Era um teste que ele mesmo havia criado, uma forma de ensinar independência. Mas vendo a cena através da vidraça do restaurante, algo mudou dentro dele. Daniel era um homem acostumado a comprar tudo. Comprava atenção, comprava sorrisos, comprava até carinho quando precisava. Mas ali estava uma garçonete qualquer, tratando seu filho com um cuidado que não podia ser comprado. Ela não sabia quem era Miguel, não sabia que o pai do menino podia bancar qualquer coisa. Mesmo assim, ela consertou o carrinho, preparou a comida, deu o melhor de si. Ele engoliu seco. Fazia tempo que não via alguém ser genuinamente bom sem querer algo em troca. Fazia tempo que não via Miguel sorrir daquele jeito. Quando Miguel terminou de comer, ele abraçou Lívia. Um abraço apertado, daqueles que criança dá quando gosta de verdade de alguém. "Posso voltar amanhã?" perguntou ele. "Claro que pode. Estarei aqui", respondeu ela, bagunçando o cabelo dele. Miguel saiu do restaurante pisando firme, segurando o carrinho consertado como um troféu. Daniel o seguiu de longe, mas sua cabeça estava voltada para a garçonete que ainda acenava na janela. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ele pensava na simplicidade do gesto da moça, na forma como ela havia tratado Miguel. Não como um coitadinho, não como um problema, mas como uma criança normal que merecia carinho. Isso era tão raro no mundo dele que chegava a doer. Miguel também não dormiu direito. Ele segurava o carrinho consertado e pensava na mulher do restaurante. Ela não tinha perguntado sobre a prótese, não tinha falado sobre como ele era corajoso ou especial. Ela só tinha sido legal. Isso, para ele, valia mais que qualquer dinheiro do mundo. No restaurante, Lívia terminou de fechar a casa pensando no menino. Algo nele a tocou de um jeito diferente. Talvez fosse a forma como ele tentava ser forte, ou como seus olhos brilharam quando ela consertou o carrinho. Ela não sabia explicar, mas sentia que aquele encontro tinha significado alguma coisa. Quando chegou em casa no seu apartamento pequeno, ela pegou os papéis do empréstimo negado que estavam em cima da mesa. Por um instante, a frustração voltou. Mas aí ela pensou no sorriso de Miguel, no abraço dele, na sensação de ter feito diferença na vida de alguém. "Ainda vou conseguir", disse para si mesma. "De algum jeito vou conseguir." Na mansão do outro lado da cidade, Daniel guardava o cartão de visita que havia tirado discretamente do restaurante. "Cantinho do Sabor", dizia. "Comida caseira e atendimento especial." Ele sorriu irônico. Especial mesmo. Mais especial do que qualquer restaurante caro que já tinha frequentado. Miguel dormia no quarto ao lado, pela primeira vez em meses sem pesadelos. O carrinho estava na mesinha de cabeceira, brilhando no escuro. E na sua mente de criança, ele já planejava como convencer o pai a voltar ao restaurante no dia seguinte. Daniel olhou pela janela do escritório, vendo as luzes da cidade. Amanhã ele voltaria ao Cantinho do Sabor. Não como o empresário milionário que todos conheciam, mas como um pai comum querendo ver o filho feliz e querendo conhecer melhor a mulher que, sem saber, havia mudado alguma coisa importante naquela tarde. A vida de todos os três havia se cruzado de uma forma que ainda não entendiam completamente. Mas o que tinha começado com um carrinho quebrado e um gesto de bondade estava apenas no começo. Daniel acordou cedo naquela manhã com uma sensação estranha no peito. Ele não conseguia tirar da cabeça a cena do dia anterior. A garçonete do restaurante tinha mexido com algo dentro dele que estava adormecido há anos. Talvez fosse a forma natural como ela tratou Miguel. Ou talvez fosse aquele jeito genuíno dela de se importar sem querer nada em troca. Ele decidiu que voltaria ao Cantinho do Sabor, mas dessa vez não ficaria apenas observando de longe. Miguel acordou animado, coisa rara nos últimos tempos. "Pai, posso voltar no restaurante hoje?" perguntou ele ainda de pijama, segurando o carrinho consertado. Daniel fingiu pensar um pouco. "Bom, eu estava mesmo com vontade de conhecer esse lugar. Que tal irmos juntos?" Os olhos de Miguel brilharam. Fazia tempo que o pai não se oferecia para sair com ele para algo simples assim. Daniel se vestiu de forma propositalmente discreta. Calça jeans, camisa simples, sapatos casuais. Nada que denunciasse sua verdadeira condição financeira. Ele tinha aprendido ao longo dos anos que o dinheiro mudava a forma como as pessoas o tratavam, e ele queria conhecer aquela garçonete sem esse filtro. Queria ver se a bondade dela era real ou apenas profissional.
Quando chegaram ao restaurante, Miguel disparou na frente, ansioso para reencontrar Lívia. Ela estava arrumando as mesas e sorriu assim que o viu. "Olha quem voltou e trouxe companhia", disse ela, olhando para Daniel com curiosidade. "Esse é meu pai", apresentou Miguel orgulhoso. "Pai, essa é a Lívia que consertou meu carrinho." Daniel estendeu a mão. "Daniel, muito prazer. Miguel não parou de falar de você ontem." Lívia apertou a mão dele e sentiu algo estranho. Não era só a mão calejada de quem trabalhava, mas havia algo nos olhos dele que ela não conseguia decifrar. Uma tristeza escondida, talvez. "O prazer é meu. Miguel é um garoto especial." Ela se abaixou na altura do menino. "E aí, como está o carrinho?" Miguel mostrou o brinquedo que estava perfeito. "Funcionando direitinho. Obrigado de novo." Lívia sorriu e apontou para a mesma mesa do dia anterior. "Que tal sentarmos no nosso cantinho?" Enquanto eles se acomodavam, Daniel observava tudo. O restaurante era simples, mas limpo e aconchegante. Lívia se movia com naturalidade entre as mesas, cumprimentando os clientes regulares pelo nome, lembrando dos pedidos usuais. Havia algo de genuíno ali que ele não encontrava nos restaurantes caros que frequentava. "Vocês querem ver o cardápio ou preferem uma sugestão da casa?" perguntou Lívia. Daniel ia falar, mas Miguel se antecipou. "A Lívia faz o melhor sanduíche do mundo, pai." Lívia riu. "Ah, não exagera, Miguel. Mas posso fazer aquele especial de ontem, se seu pai topar." Daniel assentiu. "Se tem a aprovação do meu consultor gastronômico, vamos nessa." Enquanto Lívia foi preparar o lanche, Daniel observou como Miguel estava diferente. O menino brincava com o carrinho na mesa, sem aquela tensão que sempre carregava nos ombros. "Você gosta dela, não é?" perguntou Daniel baixinho. Miguel parou de brincar e olhou sério para o pai. "Ela é legal, pai. Não fica com pena de mim nem nada. Só é legal." Lívia voltou com os pratos e Daniel provou a comida. Era simples, mas feita com capricho. Ele estava acostumado com pratos sofisticados, chefes renomados, mas aquele sanduíche tinha algo que os outros não tinham. Era feito com cuidado genuíno. "Está delicioso", disse ele, e não estava mentindo. Durante o almoço, eles conversaram naturalmente. Lívia perguntou sobre o trabalho de Daniel, e ele disse que lidava com negócios, deixando propositalmente vago. Ela contou sobre o restaurante, sobre como gostava de cozinhar, sobre o sonho de um dia estudar gastronomia profissionalmente. Daniel escutava cada palavra com atenção genuína. "Por que não faz o curso?" perguntou ele. Lívia deu um sorriso triste. "Dinheiro. Sempre volta ao dinheiro, não é?" Daniel sentiu vontade de dizer que poderia ajudar, que para ele aquilo seria uma quantia insignificante, mas se controlou. Sabia que ofertas assim poderiam mudar completamente a dinâmica entre eles. Quando terminaram de comer, Daniel insistiu em pagar a conta. Lívia levou o dinheiro para o caixa, mas quando voltou havia algo estranho. "Seu troco", disse ela, estendendo as notas. Daniel olhou e viu que ela havia devolvido bem mais do que devia. "Acho que houve um engano", disse ele. Lívia franziu a testa. "Como assim?" Daniel contou o dinheiro de novo. Ela havia cobrado apenas metade do que constava no cardápio. "Lívia, o valor está errado", ela corou. "Ah, é que... vocês são especiais. Miguel é um garoto tão bom e você parece um pai tão carinhoso. Pensei em fazer um preço amigo." Daniel sentiu o peito apertar. Ela estava dando desconto para eles, achando que eles precisavam. A ironia da situação o atingiu como um soco. "Não precisa fazer isso", disse ele gentilmente. "Podemos pagar o preço normal." Mas Lívia balançou a cabeça. "Está decidido. E não aceito discussão." Daniel guardou o troco, mas mentalmente anotou a diferença. Haveria uma forma dele compensar isso depois, sem que ela soubesse. Nos dias seguintes, Daniel e Miguel se tornaram clientes regulares, sempre no mesmo horário, sempre na mesma mesa. Daniel observava Lívia trabalhar, como ela tratava todos os clientes com o mesmo carinho, como ela sempre tinha uma palavra amiga para Miguel. Aos poucos, ele foi entendendo que a bondade dela não era exceção, era regra. Numa dessas visitas, Daniel presenciou uma cena que o marcou profundamente. Um homem de meia idade, claramente embriagado, entrou no restaurante falando alto e sendo inconveniente. Quando viu Miguel na mesa, fez um comentário cruel. "Que horror! Deixam qualquer coisa entrar aqui agora. Menino aleijado dá azar." Miguel empalideceu e apertou o carrinho contra o peito. Daniel estava se levantando para intervir quando Lívia chegou primeiro. Ela se plantou na frente do homem com uma firmeza que Daniel não esperava dela. "O senhor vai sair agora", disse ela com voz controlada, mas firme.
E se voltar aqui falando assim sobre meu cliente, vai ter que lidar comigo. O homem tentou intimidá-la, mas Lívia não recuou 1 centímetro. Miguel é bem-vindo aqui sempre. O senhor definitivamente não. O dono do restaurante, seu Jonas, apareceu atraído pela confusão. Mas ao invés de apoiar Lívia, ele ficou do lado do cliente problemático. Lívia, não causa confusão com os clientes. Você sabe que não podemos perder freguês. Ela olhou para o chefe com incredulidade. Freguês? Esse homem ofendeu uma criança. Jonas deu de ombros. Cliente sempre tem razão. Se continuar assim, vai ter que procurar outro emprego. Daniel viu vermelho, levantou da mesa e se aproximou do grupo. Com licença, disse ele em tom calmo, mas perigoso. Eu presenciei tudo. Esse homem ofendeu meu filho de forma criminosa. Se o senhor não tomar as providências adequadas, eu mesmo vou tomar. Havia algo na voz de Daniel que fez todos pararem de falar. O homem embriagado olhou para Daniel e, talvez sentindo o perigo, murmurou uma desculpa e saiu cambaleando. Jonas ficou sem saber o que fazer. Daniel voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido, mas Lívia viu que suas mãos tremiam ligeiramente. Obrigada, disse ela baixinho quando serviu o café. Não precisava ter feito isso. Daniel olhou nos olhos dela. Miguel é meu filho. Qualquer um que machuca ele vai ter que lidar comigo. E você é importante para ele. Isso significa que é importante para mim também. Lívia sentiu algo se mexer no peito. Havia algo nesse homem que a intrigava. Ele parecia comum, mas às vezes falava ou agia de uma forma que sugeria que ele era mais do que aparentava. E a forma como ele defendeu Miguel, a intensidade em seus olhos, isso mexeu com ela mais do que queria admitir. Naquela noite, quando fecharam o restaurante, Lívia pensou muito sobre Daniel. Ele era diferente dos homens que conhecia. Tinha uma presença forte, mas era gentil com Miguel. Parecia ter dinheiro, mas não ostentava. E havia algo nos olhos dele, uma dor antiga que ela reconhecia porque também carregava a sua. Daniel, em casa, não conseguia parar de pensar na coragem de Lívia. Ela não hesitou em defender Miguel, mesmo sabendo que poderia perder o emprego. Isso dizia muito sobre o caráter dela. Ele estava se apaixonando, ele sabia. Pela primeira vez em anos, alguém havia despertado algo genuíno dentro dele. Miguel, no quarto, abraçava o carrinho e pensava em como tinha sido bom ver o pai e a Lívia se entendendo. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que havia algo especial crescendo entre os adultos que mais amava. E pela primeira vez desde que a mãe morreu, ele começou a sonhar com a possibilidade de ter uma família completa de novo. No dia seguinte, quando Daniel e Miguel chegaram ao restaurante, havia algo diferente no ar. Lívia sorriu para eles, mas Daniel percebeu uma tensão nos ombros dela. Jonas havia deixado claro que ela estava na corda bamba, depois do incidente do dia anterior. Mas ela continuou tratando Miguel com o mesmo carinho de sempre, como se nada tivesse mudado. Daniel decidiu que era hora de retribuir a gentileza dela de uma forma que ela não pudesse recusar. Quando saíram do restaurante, ele passou no caixa e pagou discretamente as contas de 3 mesas diferentes, pedindo para não revelarem quem havia pago. Era uma forma pequena de ajudar sem que ela soubesse. Mas Lívia era esperta. Ela começou a notar as coincidências. Clientes que suddenly tinham suas contas pagas por beneficiários anônimos, gorjetas maiores aparecendo no final do dia, pequenos milagres financeiros que sempre aconteciam depois que Daniel e Miguel visitavam o restaurante. Uma tarde, ela decidiu confrontá-lo. Daniel, posso falar com você um minuto? Eles se afastaram da mesa onde Miguel brincava com o carrinho. Está acontecendo muita coincidência aqui ultimamente. Contas sendo pagas, gorjetas aparecendo. Você sabe alguma coisa sobre isso? Daniel hesitou. Ele não queria mentir para ela, mas também não estava pronto para revelar quem realmente era. Talvez seja apenas a bondade voltando para você, disse ele. Você faz tanto pelos outros. Lívia o estudou com os olhos. Daniel, eu preciso saber. Você está me ajudando financeiramente? A pergunta direta o pegou desprevenido. Por que eu faria isso? Perguntou ele, evitando responder diretamente. Porque você tem um coração bom, respondeu ela. E porque Miguel significa muito para você. E eu? Bem, acho que significo alguma coisa para Miguel. Daniel sentiu o peito apertar. Você significa, Lívia? Mais do que imagina. A conversa foi interrompida por Miguel, que veio correndo com o carrinho. Pai, Lívia, olha, encontrei outro carrinho igual ao meu. Ele mostrou um brinquedo que havia achado embaixo de uma mesa. Era idêntico ao dele, mas este estava em perfeito estado. Alguém deve ter esquecido, disse Lívia pegando o carrinho. Vamos guardar no achados e perdidos.
Mas Miguel balançou a cabeça. Não, acho que é um presente. Para você, Lívia. Ele colocou o carrinho nas mãos dela. Assim você vai lembrar de mim quando eu não estiver aqui. Lívia sentiu os olhos marearem. Miguel, eu não preciso de carrinho nenhum para lembrar de você. Você está aqui, disse ela, apontando para o próprio coração. Daniel observou a cena com um nó na garganta. Seu filho estava se apegando a Lívia de uma forma que ele não havia previsto. E ele também estava se apegando. Mais do que devia, mais do que era seguro. Porque ele sabia que quando a verdade sobre quem ele realmente era viesse à tona, tudo mudaria. E ele não tinha certeza se estava pronto para arriscar perder a única coisa genuína que tinha encontrado em anos. Naquela noite, Lívia foi para casa com o carrinho de Miguel guardado na bolsa. Ela o colocou na mesinha de cabeceira e ficou olhando para ele. Havia algo acontecendo ali que era maior do que ela entendia. Daniel não era um homem comum, isso ela sabia. Mas também sabia que os sentimentos dele por Miguel eram genuínos, e que a forma como ele a olhava não era fingida. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, Daniel também olhava para um carrinho idêntico. Ele o havia comprado anos atrás, quando Miguel nasceu, sonhando com as brincadeiras que teriam juntos. Mas a prótese havia mudado tudo, e o carrinho ficou guardado, intocado, como um símbolo de sonhos que pareciam impossíveis. Agora, vendo Miguel brincar feliz novamente, vendo-o se conectar com Lívia de uma forma tão natural, Daniel começou a acreditar que talvez ainda houvesse espaço para sonhos. Talvez ainda houvesse espaço para uma família. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova para todos. Daniel e Miguel apareciam no Cantinho do Sabor quase todos os dias, sempre no mesmo horário da tarde. Lívia começou a esperar por eles, e sua forma de arrumar a mesa especial do cantinho mostrava que ela também havia se acostumado com a presença dos dois. Miguel chegava sempre com alguma novidade. Um desenho que tinha feito na escola, uma história que queria contar, ou simplesmente a vontade de brincar com o carrinho enquanto tomava seu chocolate quente. Numa tarde de quinta-feira, Miguel apareceu no restaurante segurando um buquê pequeno de flores do campo. Eram margaridas simples, meio amassadas, claramente colhidas por mãos pequenas. Para você, disse ele para Lívia, estendendo as flores com um sorriso tímido. Eu peguei no canteiro da escola. A tia da limpeza disse que podia. Lívia sentiu o coração apertar. Ela pegou as flores como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Miguel, que lindo! Ninguém nunca me deu flores antes. Ela não estava mentindo. Aos 28 anos, aquele buquê murchinho era o primeiro que recebia. Vou colocar num vaso especial. Daniel observou a cena com um nó na garganta. Seu filho estava demonstrando um carinho que ele não via há muito tempo. Desde a morte da mãe, Miguel havia se fechado, ficado mais introvertido. Mas com Lívia, ele voltava a ser a criança alegre que era antes. Lívia foi buscar um vaso na cozinha e colocou as margaridas na mesa deles. Agora nossa mesa ficou ainda mais especial, disse ela. Miguel sorriu orgulhoso. Pai, a Lívia gostou das flores. Daniel assentiu. Claro que gostou. Foram escolhidas com muito carinho. Naquela tarde, enquanto Miguel desenhava num papel que Lívia havia dado, Daniel reuniu coragem para uma conversa mais séria. Lívia, posso te perguntar uma coisa? Ela parou de limpar a mesa vizinha. Claro. Daniel hesitou um momento. Seu sonho de estudar gastronomia, já pensou em aceitar uma ajuda? Um investimento em você? Lívia franziu a testa. Que tipo de ajuda? Daniel sentiu que estava pisando em terreno perigoso, mas continuou. Conheço algumas pessoas que investem em talentos. Você claramente tem dom para cozinhar. Talvez eu pudesse apresentar você a alguém. Lívia o interrompeu. Daniel, você mal me conhece. Por que faria isso? A pergunta o pegou desprevenido. Porque estou apaixonado por você, pensou ele. Porque quero ver você feliz. Porque você mudou a vida do meu filho. Porque você é a primeira pessoa genuína que encontro em anos. Mas ele não podia dizer nada disso. Porque acredito em você, disse ele simplesmente. Lívia o estudou com os olhos. Havia algo na intensidade do olhar dele que a deixava confusa. Daniel, quem é você de verdade? A pergunta saiu sem que ela planejasse. Como assim? Você não é um pai comum, isso eu sei. A forma como você fala, como você se comporta. Há algo que você não está me contando. Daniel sentiu o suor frio. Ele queria contar a verdade, mas tinha medo de que ela mudasse completamente de atitude com ele. Sou apenas um pai que quer o melhor para o filho, respondeu ele, evitando os olhos dela. A conversa foi interrompida quando Jonas apareceu na mesa.
O dono do restaurante vinha observando Daniel há dias, notando suas roupas de qualidade, seu jeito educado, a forma como sempre pagava sem questionar preços. Com licença, disse Jonas, se intrometendo na conversa. Não pude deixar de notar que vocês são clientes assíduos. O senhor trabalha com quê? Daniel se tensou. Negócios, respondeu vagamente como sempre. Mas Jonas insistiu. Que tipo de negócios? Só por curiosidade mesmo. Lívia percebeu o desconforto de Daniel. Jonas, deixa o homem em paz. Ele não precisa dar satisfação do trabalho dele. Mas Jonas não desistiu. Nos dias seguintes começou a fazer pequenos comentários, espalhando suspeitas entre os funcionários. Aquele Daniel tem cara de rico escondido, murmurava para quem quisesse ouvir. Aposto que tem grana e tá fingindo ser pobre para impressionar a Lívia. Um desses comentários chegou aos ouvidos de Lívia através de Sandra, uma das cozinheiras. Lívia, o Jonas anda falando que seu namorado aí não é quem diz ser. Lívia ficou irritada. Primeiro, ele não é meu namorado. Segundo, o Jonas deveria cuidar da própria vida. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Na semana seguinte, aconteceu um incidente que mudou tudo. Miguel estava brincando com o carrinho no chão perto da mesa, quando um cliente descuidado tropeçou nele. O homem não se machucou, mas Miguel caiu e bateu o joelho no chão. A prótese fez um barulho estranho ao tocar o piso. Lívia correu para ajudar Miguel a se levantar, mas o cliente, ao invés de se desculpar, ficou irritado. Que diabos esse moleque tá fazendo no chão? Quase me machuquei. Ele olhou para Miguel com nojo. E essa coisa de ferro na perna? Que horror! Não deviam deixar entrar gente assim aqui. Miguel começou a chorar, mais de humilhação que de dor. Lívia sentiu uma raiva subir pela garganta. O senhor vai se desculpar com ele agora, disse ela, ajudando Miguel a se sentar. Desculpar? Eu quase me machuquei por causa desse aleijadinho. A palavra atingiu Miguel como um tapa. Lívia se levantou devagar, com uma calma perigosa. O senhor repetiu isso? O homem, encorajado pela plateia que se formava, continuou. Falei mesmo, lugar de deficiente é em casa, não incomodando gente normal. Foi quando Daniel apareceu. Ele havia saído para atender um telefonema e voltou bem na hora de ouvir a última frase. A transformação nele foi imediata. O homem gentil e discreto desapareceu, e no lugar surgiu alguém que Lívia nunca havia visto. Retire o que disse. Agora, disse Daniel se aproximando do homem. Havia algo na voz dele que fez o restaurante inteiro silenciar. Quem é você para me mandar? Retrucou o cliente, mas sua voz tremeu um pouco. Daniel se aproximou mais. Sou o pai da criança que você acabou de insultar. E se não se desculpar com meu filho nos próximos 10 segundos, vai descobrir exatamente quem eu sou. A ameaça não era gritada, mas sussurrada com uma intensidade que gelou o sangue de todos. O homem olhou nos olhos de Daniel e viu algo que o fez recuar. Desculpa, tá? Não queria... Com ele... Cortou Daniel, apontando para Miguel. Peça desculpas para meu filho. O homem se aproximou de Miguel, que ainda chorava no colo de Lívia. Desculpa, garoto. Não quis dizer aquilo. Miguel assentiu entre lágrimas. O homem saiu do restaurante rapidamente, deixando o dinheiro da conta sobre a mesa. Daniel se ajoelhou ao lado de Miguel. Está machucado, filho? Miguel balançou a cabeça. Só o joelho, mas não foi nada. Daniel examinou a prótese, verificando se não havia danificado nada. A tia Lívia cuidou bem de você, disse ele, olhando para ela com gratidão. Lívia estava abalada. Não apenas pelo incidente, mas pela transformação que havia visto em Daniel. Por um momento, ele havia se tornado alguém completamente diferente. Alguém poderoso, intimidador. Alguém acostumado a ser obedecido. Daniel, disse ela baixinho. Quem é você de verdade? Ele olhou para ela. E por um momento, Lívia viu medo nos olhos dele. Medo de que ela descobrisse. Medo de perder o que eles tinham construído. Sou o pai do Miguel, repetiu ele. Isso é tudo que importa. Mas Lívia não estava convencida. Naquela noite, depois que eles foram embora, ela ficou pensando no que havia presenciado. A forma como Daniel havia controlado a situação. Como sua mera presença havia intimidado um homem maior que ele. Isso não era comportamento de alguém comum. Jonas, que havia assistido tudo de longe, se aproximou dela. Viu como ele mudou? Esse homem não é quem diz ser, Lívia. Tenha cuidado. Pela primeira vez, Lívia não descartou completamente as suspeitas de Jonas. Em casa, Daniel explicou para Miguel que nem todas as pessoas são gentis, mas que isso não significava que ele deveria se esconder do mundo. Você é perfeito do jeito que é, disse ele, tocando o filho na cama.
E qualquer um que disser o contrário vai ter que lidar comigo. Miguel segurou a mão do pai. Pai, você gosta da Lívia? A pergunta direta pegou Daniel desprevenido. Por que pergunta isso? Porque ela cuidou de mim hoje. E você ficou bravo quando o homem foi ruim comigo, igual mamãe ficava. Daniel sentiu o peito apertar. Miguel estava fazendo uma comparação que ele não esperava. A Lívia é uma pessoa especial, disse ele cuidadosamente. Ela se importa com você. E com você também, disse Miguel. Eu vejo como ela olha para você. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ele estava caminhando numa linha muito fina. De um lado, tinha a chance de construir algo real com Lívia e dar a Miguel a família que ele merecia. Do outro, tinha a certeza de que quando a verdade sobre sua identidade viesse à tona, tudo desmoronaria. Lívia também não dormiu bem. Ela ficou olhando para as margaridas que Miguel havia dado, já murchas no vaso. Havia algo acontecendo ali que era maior do que ela. E pela primeira vez desde que conheceu Daniel, ela teve medo. Não dele, mas de se apaixonar por alguém que talvez não fosse quem dizia ser. No dia seguinte, quando Daniel e Miguel chegaram ao restaurante, havia uma tensão no ar que todos sentiram. Lívia os atendeu normalmente, mas Daniel percebeu que ela estava mais distante. Miguel, ainda sensível pelo incidente do dia anterior, grudou ainda mais em Lívia, como se tivesse medo de que ela também o rejeitasse. Tia Lívia, disse ele enquanto ela servia o almoço, você não vai embora, né? Igual todo mundo vai embora? A pergunta inocente partiu o coração dela. Por que eu iria embora, querido? Porque as pessoas sempre vão embora quando descobrem que eu sou diferente. Lívia se ajoelhou ao lado da cadeira dele. Miguel, me escuta bem. Você não é diferente. Você é especial. E eu não vou a lugar nenhum, tá bom? Miguel assentiu. Mas Lívia viu que havia uma insegurança nova nos olhos dele. Daniel observou a interação com o coração partido. Seu filho estava criando laços profundos com Lívia, e ele sabia que quando a verdade viesse à tona, não seria apenas ele que sofreria as consequências. Miguel também pagaria o preço pela mentira que ele havia construído. Naquela tarde, depois que eles foram embora, Lívia tomou uma decisão. Ela precisava descobrir quem Daniel realmente era. Não por curiosidade, mas porque agora havia mais do que apenas ela envolvida. Havia Miguel, um menino que já tinha sofrido o suficiente na vida. Ela pediu para Sandra cobrir seu turno e foi até a biblioteca pública. Lá, ela começou a pesquisar. Procurou por Daniels empresários na cidade, por rostos que pudessem combinar, por qualquer pista que pudesse revelar a verdadeira identidade do homem que estava mexendo com seu coração. O que ela não sabia era que muito em breve, a verdade viria à tona de uma forma que ela jamais imaginaria, e que quando isso acontecesse, todos os sentimentos que estavam crescendo entre eles seriam postos à prova de uma maneira definitiva. Enquanto isso, Daniel estava em seu escritório, olhando pela janela da cidade. Ele havia tomado uma decisão também. Era hora de contar a verdade para Lívia. Ele não aguentava mais viver na mentira. Não quando estava se apaixonando de verdade. Mas ele tinha medo. Medo de que ela o visse apenas como um homem rico querendo brincar de ser comum. Medo de que ela não acreditasse que seus sentimentos eram genuínos. Miguel, em casa, desenhava mais um presente para Lívia. Desta vez, era um desenho dos três juntos. Ele, o pai e a Lívia, de mãos dadas na frente do restaurante. No desenho, todos sorriam. Era assim que ele sonhava que as coisas fossem para sempre. Ele não sabia que os adultos ao seu redor estavam lutando contra segredos e medos que poderiam destruir exatamente aquilo que ele mais desejava. Uma família completa novamente. A manhã de sexta-feira começou como qualquer outra no Cantinho do Sabor. Lívia chegou cedo, preparou o café, organizou as mesas e colocou as margaridas de Miguel num vaso novo que havia comprado especialmente para elas. Ela não conseguia parar de pensar na pesquisa que havia feito na biblioteca na noite anterior. Não tinha encontrado nada conclusivo, mas uma sensação estranha continuava rondando seu peito. Daniel chegou com Miguel um pouco mais tarde que o habitual. Ele estava mais nervoso, as mãos ligeiramente trêmulas quando cumprimentou Lívia. Havia passado a noite inteira ensaiando como contaria a verdade para ela. Hoje seria o dia. Ele não aguentava mais carregar aquele peso. Bom dia, tia Lívia, disse Miguel, correndo para abraçá-la como sempre fazia. Trouxe outro desenho para você. Ele estendeu um papel com um desenho colorido dos três juntos. Lívia sorriu, mas Daniel percebeu que havia algo diferente no sorriso dela. Menos espontâneo, mais cauteloso. Está lindo, Miguel. Vou guardar com muito carinho. Ela pendurou o desenho na parede atrás do balcão, ao lado de outros que ele havia feito. Nossa galeria de arte está crescendo. Eles se sentaram na mesa de sempre, mas havia uma tensão no ar que todos sentiam.
Mesmo Miguel. Pai, você está bem? Perguntou o menino. Você parece triste. Daniel forçou um sorriso. Estou ótimo, filho, só pensando no trabalho. Lívia serviu o lanche de sempre, mas desta vez ficou por perto, como se estivesse estudando Daniel. Daniel, posso falar com você um minuto, em particular? Ele engoliu seco. Claro! Eles se afastaram da mesa, deixando Miguel brincando com o carrinho. Eu sei que você não é quem diz ser, disse ela diretamente. Daniel sentiu o mundo parar. Lívia, não mente para mim. Por favor, eu mereço saber com quem estou convivendo. Miguel merece saber também. Ela cruzou os braços. Quem é você de verdade? Daniel respirou fundo. Era agora. Você está certa. Eu não contei tudo. Ele olhou para Miguel, que brincava alheio à conversa séria. Meu nome realmente é Daniel. E Miguel é mesmo meu filho. Mas eu tenho algumas empresas. Mais do que deixei entender. Que tipo de empresas? Lívia sentiu o coração acelerar. Várias. Construção, investimentos, tecnologia. Ele hesitou. Tenho uma situação financeira confortável. Era a maior mentira por omissão que já havia contado. Ele não era apenas confortável. Era um dos homens mais ricos da cidade. Lívia o encarou. Por que mentiu? Porque quando as pessoas sabem sobre dinheiro, tudo muda. Elas passam a me tratar diferente, a olhar para mim diferente. Eu queria que você me conhecesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Antes que Lívia pudesse responder, a porta do restaurante se abriu violentamente. Um homem de terno entrou apressado, carregando uma câmera e seguido por outro com um microfone. Daniel Almeida! Gritou o homem da câmera. Rodrigo Santos, do jornal Cidade Hoje. Pode confirmar que está tendo um caso com uma garçonete? O sangue de Daniel gelou. Lívia olhou de Daniel para o jornalista, sem entender o que estava acontecendo. Daniel Almeida? Repetiu ela. O nome era familiar. Muito familiar. Senhor Almeida, é verdade que está bancando os estudos dela? Que comprou silenciosamente este restaurante? O jornalista continuou disparando perguntas. Seus acionistas sabem que você anda frequentando estabelecimentos simples? Lívia sentiu as pernas bambearem. Daniel Almeida. Ela conhecia esse nome. Todo mundo na cidade conhecia. Era o dono do maior grupo empresarial da região. O homem que aparecia nas capas de revista. O milionário recluso sobre quem sempre havia fofocas nos jornais. Saia daqui, disse Daniel com a voz controlada, mas perigosa. Este é um estabelecimento privado. O jornalista riu. Público, na verdade. E o público tem direito de saber como o grande Daniel Almeida gasta suas tardes. Miguel, assustado com a confusão, começou a chorar. Lívia correu para consolá-lo, mas sua mente estava em pânico total. Daniel Almeida. O homem por quem estava se apaixonando era Daniel Almeida, o milionário que ela via nos jornais, que possuía metade da cidade. Lívia Santos, não é? Disse o jornalista, virando a câmera para ela. Como é namorar um dos homens mais ricos do país? Ele já ofereceu casamento? Uma casa nova? Que tal os estudos de gastronomia que você tanto quer? Lívia ficou vermelha de raiva e humilhação. Eu não namoro ninguém. E não sei do que vocês estão falando. Mas mesmo enquanto dizia isso, as peças se encaixavam na sua cabeça. As coincidências, as contas pagas anonimamente, a forma como Daniel sempre tinha dinheiro, como ele falava, como se comportava. Garçonete nega romance com milionário, narrou o jornalista para a câmera. Mas fontes confirmam que Daniel Almeida frequenta este estabelecimento diariamente há semanas, sempre acompanhado do filho deficiente. Não chamem meu filho de deficiente, rosnou Daniel, perdendo completamente a compostura. A transformação foi a mesma que Lívia havia presenciado no dia do cliente rude, mas desta vez ela entendeu de onde vinha aquela autoridade natural. Papai, chorou Miguel. Por que esses homens estão gritando? Lívia o pegou no colo, tentando protegê-lo das câmeras, mas ela mesma estava em choque. Tudo tinha sido mentira. Tudo. Jonas apareceu atraído pela confusão, e ao reconhecer o jornalista, seus olhos brilharam de malícia. Rodrigo, que bom te ver aqui! Lívia percebeu que Jonas conhecia o jornalista. De repente, tudo fez sentido. Alguém havia vazado a informação propositalmente. Jonas me contou uma história muito interessante, disse o jornalista. Sobre como uma garçonete humilde conquistou o coração de um milionário. Que história romântica, não é? O sarcasmo na voz dele era óbvio. Daniel olhou para Jonas com ódio puro. Foi você. Não era uma pergunta. Jonas deu de ombros. Informação é dinheiro, Daniel. E você andou sendo muito íntimo com minha funcionária. Pensei que o público deveria saber. Sua funcionária? Disse Lívia, ainda com Miguel no colo.
Jonas, você vendeu essa história? Jonas evitou o olhar dela. Lívia, você não entende. Este homem estava te usando. Homens como ele não se interessam por mulheres como você de verdade. Cale a boca, disse Daniel se aproximando de Jonas. Você não sabe nada sobre meus sentimentos, mas o estrago estava feito. O restaurante estava cheio de clientes curiosos, todos ouvindo cada palavra, todos olhando para Lívia com uma mistura de inveja e pena. Eu preciso sair daqui, disse Lívia, ainda segurando Miguel. Preciso pensar. Ela tentou passar pelo jornalista, mas ele bloqueou seu caminho. Só mais algumas perguntas, Lívia. O que você achou quando descobriu quem ele realmente era? Se sentiu enganada? Me deixe passar, disse ela com a voz embargada. Daniel se adiantou. Ela disse para sair da frente. Sua voz tinha aquela autoridade que Lívia agora entendia completamente. Era a voz de um homem acostumado a ser obedecido, a ter poder sobre tudo e todos. O jornalista finalmente se afastou, mas não antes de gravar Lívia saindo do restaurante com Miguel no colo e lágrimas nos olhos. Era a imagem perfeita para a manchete que ele já estava planejando. Lívia levou Miguel para fora, para longe das câmeras e dos olhares curiosos. Daniel o seguiu, desesperado. Lívia, por favor, me deixa explicar. Ela se virou para ele e Daniel viu nos olhos dela uma mistura de dor e raiva que o destruiu. Explicar o que, Daniel? Ou devo chamá-lo de Senhor Almeida? Sua voz estava controlada, mas tremia de emoção. Explicar como você mentiu para mim desde o primeiro dia? Como você me fez de idiota? Eu não menti sobre o que importa, disse ele desesperado. Meus sentimentos por você são reais. O que sinto por você é genuíno. Lívia riu amargamente. Genuíno? Você é um milionário que se fez passar por um pai comum. Você me viu como um entretenimento? Um projeto de caridade? Não, disse Daniel tentando se aproximar. Você mudou minha vida. Miguel está feliz pela primeira vez desde que a mãe morreu. Você trouxe alegria para nossa casa. Lívia balançou a cabeça. Nossa casa? Daniel, eu nem sei onde você mora. Eu não sei nada sobre você. Miguel, que havia ficado quieto durante a discussão, finalmente falou. Tia Lívia, por que você está brava com meu pai? Sua voz pequena partiu o coração de todos ali. Ele não fez nada de mal. Lívia se ajoelhou na altura de Miguel, tentando controlar as lágrimas. Seu pai não fez nada de mal, querido. Os adultos às vezes ficam confusos, só isso. Ela olhou para Daniel por cima da cabeça de Miguel. Mas eu preciso de um tempo para pensar. Lívia, por favor, implorou Daniel. Não deixe isso estragar o que temos. Lívia se levantou devagar. O que temos, Daniel? Eu nem sei o que temos. Eu achei que conhecia você, mas descobri que não sei nada. Ela entregou Miguel para Daniel. Cuide bem dele. Ele não merece sofrer por causa dos nossos problemas. Ela beijou a testa de Miguel. Eu te amo, querido. Lembre-se sempre disso. Miguel começou a chorar. Não vá embora, tia Lívia. Por favor. Lívia sentiu o coração se despedaçar, mas ela precisava sair dali. Precisava pensar, processar tudo o que havia descoberto. Eu preciso ir, disse ela para Daniel. Não me procure por uns dias. Eu preciso entender tudo isso. Daniel assentiu, derrotado. Ele sabia que havia perdido a coisa mais importante que tinha encontrado em anos. Lívia voltou para o restaurante para buscar suas coisas, mas Jonas a interceptou. Lívia, você precisa entender. Fiz isso por você. Homens como ele não se apaixonam por mulheres como nós. Ele estava te usando. Lívia olhou para Jonas com nojo. Você vendeu uma história sobre mim para um jornalista. Me expôs uma criança. Por dinheiro. Ela pegou sua bolsa. Não quero mais trabalhar aqui. Estou pedindo demissão. Você não pode sair assim, disse Jonas, entrando em pânico. Você é uma das melhores funcionárias que tenho. Lívia riu sem humor. Agora sou? Quando você pensou que eu era só uma garçonete pobre, você me tratava como lixo. Agora que achou que eu peguei um homem rico, de repente sou valiosa? Ela saiu do restaurante sob os olhares de todos. Na rua, Daniel ainda estava com Miguel, que chorava inconsolavelmente. Papa, a tia Lívia não gosta mais da gente? Soluçou o menino. Daniel segurou o filho forte contra o peito. Ela gosta, filho. Ela só está magoada. Vai passar. Mas Daniel não tinha certeza se ia passar. Ele havia mentido para a mulher que amava. Havia colocado ela numa situação humilhante. Havia exposto seu filho a uma situação traumática. Talvez não houvesse volta. Naquela noite, Lívia se trancou em casa e chorou como não chorava há anos.
Não era só a descoberta sobre Daniel que doía. Era a humilhação pública. Era saber que havia sido enganada. Era perceber que estava se apaixonando por alguém que nem existia realmente. O Daniel que ela conhecia, o pai carinhoso, o homem gentil que frequentava seu restaurante, era real? Ou era apenas uma fantasia criada por um milionário entediado? Daniel, em sua mansão, colocou Miguel para dormir com dificuldade. O menino estava inconsolável, perguntando quando veria Lívia de novo. "Amanhã podemos visitar ela?" perguntava Miguel entre lágrimas. Daniel não sabia o que responder. Ele olhou pela janela de seu escritório, vendo as luzes da cidade que ele praticamente possuía. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas tinha perdido a única coisa que realmente importava: o amor de uma mulher genuína e a chance de dar a Miguel a família que ele tanto queria. Na manhã seguinte, os jornais estampavam a história. Milionário Daniel Almeida flagrado em romance com garçonete. As fotos mostravam Lívia saindo do restaurante com Miguel no colo, lágrimas nos olhos. A manchete insinuava um caso de interesse, como se ela fosse uma oportunista. Lívia viu a manchete quando foi comprar pão na padaria da esquina. A dona da padaria a olhou com uma mistura de curiosidade e desprezo. "Então era verdade mesmo? Você estava com o Daniel Almeida?" Lívia não respondeu, pegou o pão e saiu rapidamente. Durante todo o dia, ela recebeu ligações de números desconhecidos. Jornalistas querendo entrevistas, curiosos querendo detalhes, pessoas oferecendo dinheiro por sua versão da história. Ela desligou o telefone e não saiu de casa. Daniel também estava sendo bombardeado. Sua assessoria de imprensa trabalhava para controlar o estrago, mas a história havia ganhado vida própria. "Romance milionário. Verdade ou encenação?" perguntavam as manchetes. Helena, a irmã de Daniel, apareceu em sua casa naquela tarde. "Daniel, que loucura é essa? Você está namorando uma garçonete." Ela segurava o jornal com desprezo. "Pensa na reputação da família, no que os acionistas vão pensar." "Helena, eu não estou com humor para seus preconceitos hoje", disse Daniel cansado. "Lívia é uma mulher maravilhosa." Helena riu. "Maravilhosa? Daniel, ela é uma aproveitadora. Conseguiu te enganar direito." "Você não conhece ela", disse Daniel se levantando. "E não vou permitir que fale assim dela na minha casa." Helena ficou surpresa com a firmeza do irmão. "Daniel, você perdeu o juízo? Essa mulher está claramente interessada no seu dinheiro." "Ela nem sabia quem eu era", explodiu Daniel. "Ela me tratava como um pai comum, Helena. Ela cuidava do Miguel sem saber que eu podia comprar qualquer coisa para ele. Isso não é interesse, é amor genuíno." Helena cruzou os braços. "Amor? Daniel, você está se comportando como um adolescente. Pensa no Miguel. Que exemplo você está dando para ele?" A menção ao filho tocou um nervo. "O exemplo que estou dando é que existe bondade no mundo. Lívia mostrou isso para nós dois. E agora? Ela te deixou, não foi? Assim que a verdade veio à tona, ela sumiu." Helena apontou para o jornal. "Isso não te diz nada." Daniel sentiu a dúvida se instalando. Seria verdade? Lívia havia fugido porque descobriu quem ele era, ou porque se sentiu traída pela mentira? Miguel apareceu na porta do escritório segurando o carrinho. "Papai, quando vamos ver a tia Lívia?" Daniel olhou para o filho e viu a esperança nos olhos dele. "Em breve, filho. Ela só precisa de um tempo." Helena balançou a cabeça, desaprovando. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Jonas deu mais entrevistas, inventando detalhes sobre o romance de Lívia e Daniel. Ele pintava Lívia como uma mulher calculista que havia seduzido o milionário recluso. "Ela sempre foi ambiciosa", mentia Jonas para as câmeras. "Sempre falava que queria uma vida melhor." Lívia assistiu uma dessas entrevistas e sentiu nojo. Jonas estava lucrando com mentiras sobre ela, transformando sua história em um melodrama barato. Ela desligou a TV e decidiu que não aguentava mais ficar escondida em casa. Ela saiu para caminhar e acabou passando em frente ao Cantinho do Sabor. O restaurante estava cheio de curiosos que queriam ver o local onde tudo aconteceu. Jonas havia colocado uma placa: "Restaurante famoso, palco do romance do século." Lívia sentiu vontade de vomitar. Na mesma hora, Daniel chegou ao restaurante com Miguel. O menino havia implorado para ver Lívia, e Daniel não teve coração para recusar. Quando eles se viram na calçada, o tempo parou. "Tia Lívia!" gritou Miguel, correndo para ela. Lívia se ajoelhou e o abraçou forte, sentindo como havia sentido falta dele. "Oi, meu amor. Como você está?" "Triste", respondeu Miguel honestamente. "Você sumiu." Daniel se aproximou devagar. "Lívia." Sua voz estava rouca de emoção. "Daniel." Ela não conseguia olhar nos olhos dele.
Como está Miguel lidando com tudo isso? Ele não entende por que você foi embora, disse Daniel. Eu também não entendo completamente. Lívia finalmente olhou para ele. Você sabe por quê, Daniel? Você mentiu para mim desde o primeiro dia. Eu omiti informações sobre minha situação financeira, corrigiu ele. Mas nunca menti sobre meus sentimentos. Sua situação financeira? Repetiu Lívia, incrédula. Daniel, você é um dos homens mais ricos do país. Isso não é situação financeira. Isso é quem você é. E você me fez acreditar que era apenas um pai comum. Miguel olhava de um para o outro, confuso. Por que vocês estão brigando? O que é homem rico? Lívia e Daniel pararam de discutir, percebendo que estavam assustando a criança. Não estamos brigando, querido, disse Lívia, forçando um sorriso. Só estamos conversando sobre coisas de adulto. Miguel não pareceu convencido. Vocês estão falando alto igual quando as pessoas brigam na TV. Daniel se ajoelhou ao lado de Miguel. Filho, às vezes os adultos ficam confusos e falam alto sem querer. Mas eu e a Lívia nos gostamos muito, tá? Lívia sentiu o coração apertar com essas palavras. Então por que a tia Lívia não vai mais em casa? A pergunta inocente de Miguel atingiu os dois adultos. Porque sua casa é uma mansão, Miguel, disse Lívia suavemente. E eu não sabia. Eu achei que vocês moravam numa casa comum como eu. Miguel franziu a testa. Mas nossa casa é comum. Tem televisão, tem cozinha, tem meu quarto com meus brinquedos. É igual casa de todo mundo. A simplicidade da criança fez Lívia sorrir pela primeira vez em dias. Você tem razão, disse ela, bagunçando o cabelo dele. Casa é casa, não importa o tamanho. Daniel sentiu um fio de esperança. Lívia, podemos conversar em particular? Por favor? Lívia olhou para Miguel, que a observava com expectativa. Está bem, mas só alguns minutos. Eles se afastaram, deixando Miguel brincando com o carrinho na calçada. Lívia, eu sei que estraguei tudo, começou Daniel. Mas preciso que você entenda por que agi assim. Ela cruzou os braços, esperando. Você sabe quantas pessoas se aproximaram de mim por causa do dinheiro? Quantas mulheres fingiram se importar comigo só para ter acesso à minha conta bancária? E você achou que eu seria igual a elas, disse Lívia magoada. Você me testou, Daniel. Me fez passar por uma prova que eu nem sabia que estava fazendo. Daniel balançou a cabeça. Não foi isso. No começo, talvez. Mas depois eu me apaixonei de verdade. E tive medo de que se você soubesse quem eu era, tudo mudaria. Mas mudou mesmo, explodiu Lívia. Mudou porque você mentiu. Se você tivesse sido honesto desde o início, talvez... Ela parou, percebendo o que estava prestes a admitir. Talvez o quê? Perguntou Daniel, se aproximando. Talvez eu tivesse te dado uma chance real, disse ela baixinho. Mas agora não sei mais o que é real e o que é fantasia. O homem por quem me apaixonei existe mesmo, ou era só um personagem que você criou? Daniel pegou a mão dela. Lívia, tudo que vivi com você foi real. A forma como me sinto quando estou ao seu lado, como Miguel floresceu perto de você, como você mudou nossa vida, isso é real. O dinheiro é só uma consequência das escolhas que fiz no passado. Lívia retirou a mão. Daniel, você não entende. Não é só sobre o dinheiro, é sobre confiança. Como posso confiar em você depois disso? Como posso acreditar que seus sentimentos são genuínos? Antes que Daniel pudesse responder, Helena apareceu. Ela havia seguido Daniel até o restaurante, preocupada com o encontro. Daniel, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para Lívia com desprezo mal disfarçado. E você deve ser a famosa garçonete. Lívia se endireitou. Sou Lívia Santos. E a senhora é? Helena Almeida. Irmã de Daniel e alguém que se preocupa com o bem-estar da família. O tom era claramente hostil. Helena, vá embora, disse Daniel irritado. Não foi convidada para esta conversa. Helena ignorou o irmão. Senhorita Santos, espero que entenda que Daniel tem responsabilidades. Ele não pode se dar ao luxo de relacionamentos impulsivos. Impulsivos? Repetiu Lívia, sentindo a raiva subir. A senhora nem me conhece. Helena sorriu friamente. Sei o suficiente. Sei que trabalha como garçonete, que não tem formação superior, que vem de família simples. Daniel precisa de alguém da mesma classe social. Helena! Disse Daniel furioso. Chega! Mas o estrago estava feito. Lívia olhou para Daniel. É isso que sua família pensa de mim? É isso que você vai ter que aguentar ouvir se ficarmos juntos? Daniel se desesperou. Lívia, Helena não fala por mim. Eu não penso assim, mas Lívia já estava se afastando. Miguel, vem cá, querido, chamou ela. O menino correu para ela. Eu preciso ir embora agora.
Mas quero que saiba que você é muito especial para mim, tá? Você não vai mais me ver? Perguntou Miguel com os olhos cheios de lágrimas. Lívia olhou para Daniel, depois para Helena, depois para todos os curiosos que haviam parado para assistir à cena. Eu sempre vou me lembrar de você, disse ela beijando a testa de Miguel. Ela se levantou e olhou para Daniel uma última vez. Adeus, Daniel. Não era um até logo. Era uma despedida definitiva. Daniel tentou segui-la, mas Helena o segurou pelo braço. Deixa ela ir, Daniel. É melhor assim. Daniel se soltou do braço da irmã com violência. Você destruiu tudo, disse ele com uma raiva que Helena nunca havia visto. Você destruiu a única chance de felicidade que Miguel e eu tínhamos. Helena tentou se justificar, mas Daniel não quis ouvir. Ele pegou Miguel, que chorava, e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, Lívia tomou uma decisão definitiva. Não podia mais ficar na cidade. Todo mundo a conhecia agora. Todo mundo tinha uma opinião sobre sua vida. Ela precisava recomeçar em outro lugar, longe dos holofotes, longe das memórias dolorosas. Daniel chegou em casa derrotado. Miguel não parava de perguntar por Lívia, e ele não sabia mais o que responder. Ele havia perdido a mulher que amava por causa de uma mentira que começou como proteção, mas se tornou traição. Ele olhou para o desenho que Miguel havia feito deles três juntos, ainda pendurado na geladeira. Uma família feliz que agora parecia impossível. Pela primeira vez em anos, Daniel chorou. Chorou pela perda, pela solidão que voltaria, pela tristeza que via nos olhos do filho. Miguel, no quarto, segurava o carrinho e olhava pela janela, como se esperasse ver Lívia chegando. Mamãe do céu, murmurou ele, faz a tia Lívia voltar, por favor. Era a primeira vez que ele pedia algo à mãe falecida desde o funeral. A verdade havia explodido e destruído tudo, mas às vezes é preciso destruir para reconstruir. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança para aqueles três corações partidos encontrarem um caminho de volta um para o outro. 3 semanas haviam se passado desde o confronto na frente do restaurante. Lívia havia conseguido um emprego numa lanchonete do outro lado da cidade, longe dos olhares curiosos e das fofocas. O trabalho era mais puxado, o salário menor, mas ela precisava disso. Precisava se manter ocupada para não pensar em Daniel e Miguel. Toda manhã ela acordava com a esperança de que a dor no peito tivesse diminuído. Toda manhã a decepção era a mesma. Miguel aparecia nos seus sonhos, sempre perguntando quando ela voltaria. E Daniel aparecia na forma de um vazio que ela não conseguia preencher. Na mansão dos Almeida, a situação não estava melhor. Miguel havia entrado numa fase difícil. Não queria comer direito, não queria brincar. Passava horas sentado na janela esperando por Lívia. Ela prometeu que não ia embora, dizia ele para o pai. Por que ela mentiu? Daniel não sabia como explicar para uma criança de 10 anos as complexidades do amor adulto. Como explicar que às vezes as pessoas se afastam não porque param de amar, mas porque amam demais e têm medo? Ela não mentiu, filho. Às vezes as pessoas precisam de tempo para pensar. Quanto tempo? Perguntava Miguel. 1 semana? 1 mês? 1 ano? Daniel não tinha resposta. Ele mesmo se fazia a mesma pergunta todos os dias. Helena havia tentado se aproximar novamente, oferecendo desculpas vazias. Eu só queria proteger vocês, dizia ela. Mas Daniel não conseguia perdoar a irmã. Ela havia destruído a única chance real de felicidade que ele e Miguel tinham encontrado. Foi numa quinta-feira cinzenta que tudo mudou. Daniel estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era da escola de Miguel. Senhor Almeida precisa vir buscar seu filho. Ele teve um episódio emocional e não para de chorar. Daniel saiu correndo do escritório. Quando chegou à escola, encontrou Miguel no colo da coordenadora pedagógica, soluçando. O que aconteceu? Perguntou Daniel, pegando o filho nos braços. As crianças estavam fazendo um desenho sobre família, explicou a coordenadora. Miguel desenhou você, ele e uma senhora que chamou de tia Lívia. Quando a professora perguntou quem era, ele disse que era a mamãe nova que tinha ido embora. As outras crianças começaram a fazer perguntas e ele não soube explicar. Daniel sentiu o coração partir. Miguel havia desenhado Lívia como parte da família, como a mãe que ele tanto queria ter. Pai, soluçou Miguel. Por que a tia Lívia não pode ser nossa família? Eu me comportei mal? Naquele momento, Daniel tomou uma decisão. Ele não podia mais deixar o orgulho e o medo controlarem sua vida. Miguel precisava de uma resposta, e ele precisava lutar pela mulher que amava. Ele levou Miguel para casa e, pela primeira vez em semanas, teve uma conversa honesta com o filho. Miguel, a tia Lívia não foi embora porque você se comportou mal.
Ela foi embora porque eu cometi um erro. Miguel parou de chorar e prestou atenção. Que erro, papai? Eu não contei a verdade para ela desde o começo. E quando ela descobriu, ficou magoada. Daniel escolheu as palavras cuidadosamente. Sabe quando você quebra um brinquedo e tem medo de me contar? Miguel assentiu. É parecido. Só que o brinquedo que eu quebrei era a confiança dela. Mas você pode consertar, né? Perguntou Miguel esperançoso. Igual você conserta meus brinquedos? Daniel sorriu pela primeira vez em semanas. Posso tentar, filho. Mas pode ser que não funcione. Miguel pensou um momento. Mas tem que tentar, né? A mamãe sempre dizia que desistir sem tentar é que nem não tentar nunca. As palavras da falecida esposa, ditas através do filho, tocaram Daniel profundamente. Ele havia desistido muito fácil. Havia deixado o medo de ser rejeitado novamente falar mais alto que o amor. Naquela mesma tarde, Daniel foi até a lanchonete onde Lívia trabalhava. Ele a viu através da janela, servindo mesas com o mesmo cuidado de sempre. Ela estava mais magra, com olheiras, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Ele entrou devagar. Lívia olhou e parou no meio do movimento, quase derrubando o prato que carregava. Daniel! Sua voz saiu num sussurro. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, disse ele. Por favor. Lívia olhou ao redor. Alguns clientes já haviam reconhecido Daniel e sussurravam entre si. Não aqui, não de novo. Ela estava claramente nervosa com a possibilidade de outro circo midiático. Então onde? Perguntou Daniel. Você escolhe. Lívia hesitou. Parte dela queria mandá-lo embora, proteger seu coração de mais uma decepção. Mas outra parte, a parte que sentia falta de Miguel todas as manhãs, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Na praça em frente à igreja, às 6 da tarde, quando eu sair do trabalho. Daniel assentiu. Estarei lá. As 3 horas seguintes passaram devagar para os dois. Daniel ensaiou mentalmente tudo o que queria dizer. Todas as desculpas que precisava pedir. Lívia tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam sempre para a conversa que teriam. Às 6 em ponto, eles se encontraram na praça. Era um local público, mas discreto, longe dos olhares curiosos. Daniel estava nervoso como não ficava há anos. Lívia estava visivelmente tensa. Como está Miguel? Foram as primeiras palavras dela. Mesmo magoada, sua primeira preocupação era com o menino. Daniel sorriu tristemente. Sofrendo. Ele te desenhou como parte da nossa família na escola hoje. Lívia sentiu os olhos marearem, mas se controlou. Daniel, Me deixa falar primeiro, pediu ele. Por favor. Ela assentiu sentando num banco da praça. Daniel respirou fundo. Lívia, eu cometi o maior erro da minha vida. Não por ter omitido quem eu era, mas por não ter confiado em você. Eu deveria ter contado a verdade desde o primeiro dia. Por que não contou? Lívia precisava entender. Porque eu estava cansado de ser visto como uma conta bancária ambulante, disse Daniel se sentando ao lado dela, mas mantendo distância. Você não faz ideia de quantas pessoas se aproximaram de mim interessadas apenas no dinheiro. Mulheres que fingiam me amar. Amigos que só queriam favores. E você achou que eu seria igual, disse Lívia ainda magoada. No começo, talvez, admitiu Daniel. Mas depois vi como você tratava Miguel. Vi como você era genuína com todo mundo, não só comigo. Vi que você recusava dinheiro extra, que se preocupava com clientes que mal conhecia. Então por que continuou mentindo? Daniel baixou a cabeça. Porque eu me apaixonei. E tive medo de que se você soubesse quem eu era, tudo mudaria. Tive medo de que você passasse a me ver como o milionário Daniel Almeida, não como o pai do Miguel que frequentava seu restaurante. Lívia ficou em silêncio por um longo momento. Daniel, você sabe qual foi a pior parte de tudo isso? Ele olhou para ela, esperando. Não foi descobrir que você era rico. Foi perceber que você não confiou em mim. Foi saber que durante semanas você me testou, me avaliou, decidiu se eu era digna da sua confiança. As palavras atingiram Daniel como um soco. Você está certa. E eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Ele se virou para ela. Lívia, eu te amo. Amo a forma como você cuida das pessoas. Como você fez Miguel sorrir pela primeira vez em meses. Como você ilumina qualquer lugar onde está. Daniel. Lívia sentiu o coração acelerar, mas lutou contra os sentimentos. Não é tão simples assim. Por que não é? Perguntou ele. Porque você vive num mundo diferente do meu. Sua irmã deixou isso bem claro. Eu não pertenço ao seu mundo. Que mundo? Disse Daniel se aproximando.
Lívia, meu mundo é uma mansão vazia onde um homem triste cria um filho sozinho. Seu mundo é cheio de vida, de calor, de pessoas reais. Eu quero viver no seu mundo, não o contrário. Lívia o olhou nos olhos e viu sinceridade. E sua família? Helena vai aceitar. Daniel riu amargamente. Helena não tem mais voz nas minhas decisões. Ela perdeu esse direito quando te humilhou em público. Daniel, você não entende, disse Lívia se levantando. Não é só sobre Helena, é sobre diferenças que vão além do dinheiro. Você foi criado numa realidade completamente diferente da minha. Como pode ter certeza de que isso vai funcionar? Daniel se levantou também. Porque Miguel te ama. Porque você mudou nossa vida. Porque quando estou com você, eu me sinto inteiro pela primeira vez desde que minha esposa morreu. Ele pegou a mão dela. Lívia, eu sei que cometi um erro terrível. Mas dá uma chance para nós três. Dá uma chance para sermos uma família. Lívia sentiu as lágrimas escorrendo. Daniel, eu tenho medo. Medo de me apaixonar ainda mais e descobrir que isso não vai dar certo. Medo de magoar Miguel se as coisas não funcionarem. Eu também tenho medo, admitiu Daniel. Mas estou mais com medo de perdê-la para sempre. Miguel me disse hoje que desistir sem tentar é que nem não tentar nunca. Eram palavras da mãe dele. Lívia sorriu através das lágrimas. Parece coisa que ele diria mesmo. Ela limpou os olhos. Daniel, se formos tentar de novo, tem que ser diferente. Nada de mentiras, nada de omissões. Total honestidade. Total honestidade. Concordou Daniel. Começando agora. Lívia, eu quero que você conheça minha casa, minha vida real. Quero que veja quem eu sou quando não estou fingindo ser alguém comum. Lívia hesitou. E se eu não gostar da pessoa que você é realmente? Daniel sorriu. Aí você vai embora de novo. Mas pelo menos vai ser uma decisão baseada na verdade, não na mentira. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus pensamentos. Como está Miguel realmente? Perguntou Lívia. Destruído, respondeu Daniel honestamente. Ele pergunta por você todos os dias. Desenha você em todos os trabalhos da escola. Dorme abraçado no carrinho que você consertou. Eu também sinto falta dele, admitiu Lívia. Todos os dias. Então vem para casa conosco, disse Daniel. Hoje, agora. Deixa eu mostrar quem eu sou de verdade. Lívia olhou para ele por um longo momento. Podia ver o medo nos olhos dele, mas também esperança. A mesma esperança que ela sentia crescendo no próprio peito. Está bem, disse ela finalmente. Mas eu vou no meu carro. Se não me sentir confortável, eu saio. Daniel sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ele havia dado em semanas. Combinado. Ele hesitou. Lívia, obrigado, por me dar uma segunda chance. Ela tocou o rosto dele suavemente. Obrigada a você, por vir atrás de mim. Eles se separaram para pegar seus carros, mas antes de sair, Lívia o chamou. Daniel! Ele se virou. Como eu explico para Miguel que estou de volta sem criar expectativas? Daniel pensou um momento. Diz que você veio visitar. O resto, a gente vai descobrindo junto. Enquanto dirigiam para a mansão dos Almeida, ambos sentiam uma mistura de nervosismo e esperança. Seria possível reconstruir o que havia sido quebrado? Seria possível criar algo novo, mais forte, baseado na verdade? Daniel ligou para a governanta e pediu para preparar um jantar especial. A senhora Lívia vem jantar conosco hoje, disse ele. E prepara o quarto de hóspedes, por favor, caso ela queira ficar. Lívia, no carro atrás, pensava em Miguel. Como ele reagiria ao vê-la? Ainda sentiria raiva por ela ter abandonado ele? Ou a perdoaria como as crianças costumam fazer? Quando chegaram à mansão, Lívia ficou impressionada, mas não intimidada. Era uma casa grande e bonita, mas Daniel tinha razão. Parecia vazia, fria. Faltava vida ali. Miguel estava no quarto quando ouviu o carro do pai. Ele sempre corria para receber Daniel, mas naquele dia estava triste demais. Foi só quando ouviu a voz da governanta dizendo "Senhora Lívia", que ele disparou escada abaixo. "Tia Lívia!" gritou ele, se jogando nos braços dela. "Você voltou! Você voltou mesmo!" Lívia o abraçou forte, sentindo como havia sentido falta daquele abraço apertado. "Oi, meu amor. Vim te fazer uma visita. Você vai ficar?" perguntou Miguel esperançoso. Lívia olhou para Daniel, que assentiu encorajadoramente. "Vou ficar para o jantar. E talvez para dormir, se você quiser." Miguel pulou de alegria. "Quero! Quero sim! Pai, a tia Lívia voltou!" Daniel sorriu, vendo o filho feliz pela primeira vez em semanas.
Eu vi, filho. Agora vamos mostrar a casa para ela? Miguel pegou a mão de Lívia e a puxou para dentro. Vem, tia Lívia. Quero te mostrar meu quarto, meus brinquedos, tudo. Enquanto Miguel mostrava orgulhoso sua casa para Lívia, Daniel os observava de longe. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia ter vida. Parecia ter uma família de verdade. Talvez ainda houvesse esperança para eles três, afinal. Naquela noite, Lívia jantou com Daniel e Miguel na mesa grande da mansão. Miguel não parava de falar, contando tudo o que havia acontecido nas semanas em que ela esteve ausente. Daniel observava a cena com um sorriso no rosto, vendo como a presença de Lívia transformava completamente a atmosfera da casa. Depois do jantar, Miguel mostrou para Lívia todos os desenhos que havia feito dela. Eram dezenas, todos mostrando os três juntos. Na praia, no parque, no restaurante, em casa. Eu desenhei nossa família, disse ele simplesmente. Porque você é nossa família, tia Lívia. Lívia olhou para Daniel, que estava claramente emocionado. Miguel tem razão, disse ele suavemente. Você é nossa família. Sempre foi, desde o primeiro dia. Naquela noite, Lívia dormiu no quarto de hóspedes. Mas pela primeira vez em semanas, dormiu tranquila. Miguel dormiu abraçado no carrinho consertado, sonhando com os três juntos. E Daniel dormiu com esperança no coração, sabendo que tinham uma segunda chance para construir algo verdadeiro. Nos dias seguintes, Lívia conheceu a vida real de Daniel. Visitou seus escritórios, conheceu seus funcionários, entendeu a dimensão do que ele havia construído. Mas também viu como ele era simples em casa, como cozinhava para Miguel, como cuidava do filho com dedicação. Daniel se inscreveu secretamente para bancar os estudos de gastronomia de Lívia, mas desta vez contou para ela antes. É um investimento, disse ele. Em você, em nós, no nosso futuro. Lívia hesitou apenas um momento antes de aceitar. Mas eu vou pagar de volta, disse ela. Quando me formar e abrir meu restaurante. Daniel sorriu. Nosso restaurante, corrigiu ele. Helena apareceu uma última vez, tentando se desculpar. Mas desta vez, foi Lívia quem a enfrentou. Helena, você tentou destruir algo bonito por preconceito. Não espere perdão fácil. Helena olhou para a garçonete que havia subestimado e viu uma mulher forte, determinada, que não se intimidava com dinheiro ou status. Você vai cuidar bem deles? Perguntou Helena, finalmente aceitando a derrota. Vou amar eles pelo resto da vida, respondeu Lívia. E isso inclui protegê-los de pessoas que só enxergam classe social. Um mês depois, Daniel fez um pedido que surpreendeu a todos. Ele organizou uma festa no Cantinho do Sabor, que havia comprado de Jonas após demiti-lo por espalhar mentiras sobre Lívia. Este lugar é onde nossa história começou, disse ele para Lívia na frente de todos os amigos e funcionários. É onde Miguel ganhou uma segunda mãe, onde eu ganhei uma segunda chance de amar. Miguel, usando sua melhor roupa, segurava o carrinho consertado e sorria de orelha a orelha. Pai, é agora? Perguntou ele impaciente. Daniel assentiu e se ajoelhou diante de Lívia. Lívia Santos, você transformou nossa vida desde o primeiro dia. Você consertou mais do que um carrinho quebrado. Você consertou 2 corações partidos. Quer se casar comigo? Quer ser mãe do Miguel para sempre? Lívia olhou para Daniel, depois para Miguel, que segurava uma pequena caixa com o anel. Todos no restaurante prenderam a respiração. Só se vocês dois prometeram uma coisa, disse ela se ajoelhando também para ficar na altura de Miguel. O quê? Perguntaram pai e filho juntos. Prometem que sempre vamos ser honestos uns com os outros? Que não importa o que aconteça, nós vamos conversar, vamos confiar, vamos ser uma família de verdade. Daniel pegou a mão dela. Prometo. Miguel pegou a outra mão. Eu também prometo, mamãe Lívia. Mamãe Lívia, repetiu ela com lágrimas nos olhos. Eu gosto desse nome. Ela olhou para Daniel. Então sim, eu aceito. Aceito ser sua esposa e mãe do Miguel. O restaurante explodiu em aplausos. Miguel pulou nos braços de Lívia, Daniel a beijou com toda a paixão que havia guardado. E pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia perfeito. 6 meses depois, Lívia se formou em gastronomia com louvor. Daniel e Miguel estavam na primeira fila da formatura, aplaudindo orgulhosos. O Cantinho do Sabor havia se tornado um dos restaurantes mais procurados da cidade, não só pela comida excelente, mas pela história de amor que respirava em cada canto. Miguel, agora com 11 anos, havia se tornado o pequeno ajudante oficial do restaurante. Ele recebia os clientes com seu carrinho, contava a história de como seus pais se conheceram e sempre terminava dizendo: "E foi assim que nossa família ficou completa." Helena, depois de muito tempo, pediu perdão genuíno e foi perdoada.
Ela se tornou uma tia presente na vida de Miguel, aprendendo que amor não tem classe social. Daniel vendeu parte de suas empresas para se dedicar mais à família e ao restaurante. Dinheiro eu sempre soube fazer, dizia ele. Mas família, isso eu aprendi com vocês dois. Na parede do restaurante, emoldurado, estava o primeiro desenho que Miguel havia feito dos três juntos. Ao lado, uma foto do casamento, realizado exatamente 1 ano após o pedido. E logo abaixo, uma placa que dizia: Onde tudo começou, Família Almeida Santos. Todas as noites, quando fechavam o restaurante, os três voltavam para casa de mãos dadas. Miguel no meio, balançando entre o pai e a mãe, contando sobre o dia, fazendo planos para o dia seguinte. Tia Lívia, disse Miguel numa dessas noites, obrigado por não ter desistido da gente. Lívia apertou a mão pequena dele. Obrigada a vocês por não terem desistido de mim. Daniel olhou para a família que havia quase perdido por causa do medo e da falta de confiança. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de problemas, disse ele. Se eu não tivesse mentido, talvez nunca tivéssemos aprendido o valor da verdade. E se eu não tivesse ido embora, completou Lívia, talvez nunca tivéssemos aprendido o valor de lutar pelo que amamos. Miguel olhou para os dois adultos que mais amava no mundo. E se meu carrinho não tivesse quebrado, vocês nunca teriam se conhecido. Ele segurou o brinquedo, agora já meio desgastado de tanto uso. Obrigado, carrinho, por fazer nossa família acontecer. Os três riram juntos, caminhando para casa sob as estrelas. Uma garçonete que ajudou um menino com deficiência. Um pai milionário que aprendeu que o amor não pode ser comprado. Uma criança que ensinou a dois adultos que família se constrói com verdade, carinho e muita paciência. E assim, no meio de uma cidade qualquer, 3 pessoas descobriram que às vezes as histórias mais bonitas começam com gestos simples. Um carrinho consertado, um lanche oferecido de coração. E a coragem de acreditar que o amor pode superar qualquer diferença. Fim da história.